Olá, tudo bem? Fala, Senhor. E aqui, através da Bíblia Sagrada, Deus fala. Deus revela, através das Escrituras, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. Diariamente, nós precisamos de conhecer Deus. Diariamente, nós precisamos estreitar os laços com esse Deus de amor, esse Deus de misericórdia, esse Deus de bondade. Nós estamos esta semana e começamos ontem condenados pela lei e salvos pela graça. Nós queremos aqui, através da Bíblia, buscar o conhecimento da lei de Deus e da graça divina, da obra da lei e da obra da graça. Os dois precisam caminhar de mãos dadas. E o tema de hoje é todos salvos em Cristo. Ontem foi todos perdidos, condenados, todos pecaram em Adão. E o apóstolo Paulo, ele faz esse grande contraste aqui, quando a lei, quando a graça, elas desempenham a sua função. Mas quando aqui ontem Adão decidiu pelo livre-arbítrio desobedecer à lei. O que foi que aconteceu? Ele pecou. O que foi que aconteceu? Ele foi condenado. O que aconteceu? Surgiu a morte. Veio o juízo de Deus. Agora, a mais maravilhosa mensagem de todas, a graça em Cristo. A salvação em Cristo. Vamos para o texto bíblico, Romanos capítulo 5 e o versículo 15, diz assim: Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só, falando de Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Mas o que foi que aconteceu? O verso 17 diz: pela ofensa de um reinou a morte. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só. Então Cristo veio para agora então abafar a morte, trazendo a vida. O pecado traz a morte e Cristo traz a vida. Eu vou seguir um pouquinho mais, para daqui a pouco a gente ver o mais conhecido texto bíblico que fala do amor de Deus. Verso 18 diz: por uma só ofensa veio o juízo para a condenação. Por um só ato de justiça veio a graça para a justificação que dá vida. Eu espero que você esteja aí se encantando com a graça, ficando maravilhado e maravilhada com o amor de Cristo Jesus. Segue o texto, verso 19. Pela desobediência de um, muitos se tornaram pecadores. A natureza, olha bem aqui, preste atenção, algo muito importante. Você e eu, por causa do pecado, nós temos uma natureza que é contrária à vontade de Deus, uma natureza que quer seguir para o buraco, para o abismo, para as profundidades da experiência da depravação moral. E infelizmente é esta a realidade hoje no mundo. Aqueles que se afastam de Deus vão cada vez mais para a depravação, para a imoralidade, para a promiscuidade, para a violência, para a maldade. Aí o texto diz: por meio da obediência de um, muitos se tornaram justos. Olha, interessante, Cristo, ele obedeceu e ele se tornou justo. Ok, nós vamos estudar sobre esse assunto um pouco mais à frente, sobre a lei no coração. Ela leva a uma vida de justiça, a uma vida de integridade. Vamos prosseguir? Agora eu te chamo a atenção para o verso 20. Onde abundou o pecado em Adão, superabundou a graça.
O pecado fez algo terrível. Sabe o quê? A morte. Verso 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. Bom, ok, vamos ver aqui. O resultado do pecado foi a morte, porque o salário do pecado é a morte. Adão merecia morrer. Era o correto a morte de Adão. A morte física, a morte emocional e a morte espiritual, que é a morte eterna. Adão estava ali perdido, amaldiçoado, condenado, triste, e em Cristo veio e disse para ele, como Criador, que um dia o Filho de Deus seria morto. Vamos ver o texto, São João 3,16, conhecido por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é amor. Que esse seja para você o grande encanto da sua vida. Conhecer o amor de Cristo, conhecer a graça divina através da morte de Cristo. Então Cristo tomou o lugar de Adão e Cristo veio para morrer para que Adão pudesse viver. Então hoje o meu apelo para você é: entregue o seu coração para Jesus. Rendido a este amor maravilhoso, encantado por essa graça maravilhosa, todos podem ser salvos em Cristo, porque Cristo nos livrou da condenação do pecado. Primeiro ponto, para nós entendermos muito bem, em Cristo nós somos livres da condenação do pecado. Em Cristo nós somos livres do poder do pecado. Em Cristo nós seremos livres da presença do pecado. Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração. Nós rendemos a nossa vida a Jesus, porque Ele nos amou de tal maneira que Ele veio à cruz do Calvário, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, o mundo precisa saber. Grande abraço.